Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para gravarmos aí mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, em especial a sala dos jovens, tá? Quero aqui pedir logo de antemão desculpa, perdão, por a gente não estar gravando. Eu passei, na verdade, 2 aulas sem gravar e hoje nós vamos gravar, tá bom? Quero dizer também que nós estamos usando esse formato aqui. Vou gravando aqui pelo programa aqui do PowerPoint, tá bom? Para a gente poder usar mais recursos, tipo mostrar o texto da lição e trazer também algumas outras informações, tá bom? Eu estou fazendo isso porque algumas pessoas nos pedem, né? Porque a gente grava direto no celular e o que ocorre é que não fica muito legal, entendeu? Porque eles não têm a lição para poder nos acompanhar, tá bom? Mas a gente vai estar gravando aqui e eu não sei se no final vai ficar bom, não sei como é que vai ficar a questão da imagem, mas espero que pelo menos o conteúdo, quando eu passar para a internet, o canal lá do YouTube não venha comprometer tanto a imagem, que fique pelo menos perceptível, tá? Então, para quem não acompanha a nossa lição, essa aqui é a capa da lição bíblica. Nós estamos estudando esse primeiro trimestre de 2025, a verdadeira religião, com base no livro de Tiago. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, já estamos na lição já 8. Lembrando que as lições do segundo trimestre já estão aí já a todo vapor, né, sendo espalhadas aí pelo Brasil afora. Então nós temos aqui a lição número 8, nós temos nosso texto principal, com base em 2 Coríntios 10, 3 e 4, que diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós temos aqui Paulo exortando a igreja de Corinto, que era uma igreja muito carnal. Logo, na primeira carta, a gente sabe que ele faz uma séria exortação àqueles irmãos que estavam facciosos, dividindo a igreja em grupos, dizendo que eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa e outros do grupo de Cristo, de Jesus, mas eram pessoas muito carnais. E por isso que Paulo fala, né, que as armas, né, que elas não são, nossas armas não devem ser carnais, porque nós estamos lidando com questões espirituais. Quando o crente ele é levado pelas paixões, pelas ferramentas da carne, tudo dá errado, né? Então é basicamente sobre isso que a lição vai trabalhar. Por isso que o tema é autenticidade, tem que ser autêntico, um antídoto contra as paixões deste mundo. É o tema da lição. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Tiago, capítulo 4, tá? Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Eu cometi aqui um equívoco, não fiz a correção aqui da questão dos acentos, tá, gente? Então desconsidere isso por gentileza. Porventura não vem disto a saber dos vossos eleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E o versículo 7 fecha dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o nosso texto da lição. Assim como na lição dos adultos, os jovens também tem uma lição, tem um texto também, que é o texto básico, da qual toda a lição ela é trabalhada. Então vamos lá.
eu fiz aqui, antes de mais nada, alguns pequenos comentários com base em algumas pesquisas, tá bom? Do nosso texto bíblico, tá? Essa primeira parte aqui, eu quero destacar essa primeira parte do versículo 1. Lá tem a palavra guerra, tem a palavra pelejas, tá? A palavra polemos, né? Ou polemóis, palavra que significa alvoroçar-se, guerra, luta, batalha, disputa, contenda, rixa, tá? Para quem não está entendendo nada, o que significa esses númerozinhos aqui, eles são retirados do aplicativo, tem um aplicativo aí, que é o My Bible, indico sempre esse aplicativo, tá? Para os professores de EBD, está lá no celular, porque ele traz dicionário, ele traz versões variadas da Bíblia, ele traz comentários, e é de lá que eu tiro. Então, essa numeração aqui, como o próprio nome aqui está aqui presente, cognato, né? Indica que existem outras palavras que são, digamos, sinônimas, referentes, igual a essa que está aqui no grego aqui, polemos. Mas o que importa é você entender que aqui nós temos o significado dessa palavra guerra, que está no versículo 1, que significa alvoroçar-se, né? Guerra, batalha, disputa, contenda, rixa, e assim. E também no versículo, nesse mesmo versículo tem a palavra pelejas. Aqui tem como é que a gente chama, meu Deus, esqueci agora a palavra, nós temos aqui a tradução, não, na verdade não é a tradução da palavra grega em português, que é mache. No grego seria make, que é o ki, maki. Tá? O que significa essa palavra? Luta, combate, daqueles em armas, uma batalha de pessoas em discrepâncias, advertência, etc. Discussão, contenda, disputa, sinônimo dos verbetes e tal, aqui como acima aqui também tem os mesmos símbolos, os mesmos números aqui. Ou seja, você observa que tem duas palavras muito importantes nesse versículo 1, professor. E qual é a conclusão que nós chegamos com base nessas duas palavras? Eu coloquei aqui entre aspas. Porque tudo indica que estava havendo uma briga entre irmãos naquela igreja. No mínimo, uma grande discussão no meio daqueles irmãos dentro daquela igreja. Por isso que Tiago, no capítulo 4 e versículo 1, ele vai chamar a atenção. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Você pode... Na própria lição, não é só para... Né? Aqui o capítulo 4, versículo 1 fala: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Então observe que alguma coisa ali estava acontecendo que não era muito boa, né? Aí tem o versículo 2. Esse versículo 2, na nossa lição, ele está de uma forma que eu não concordo, tá bom? E por isso eu trouxe para vocês aqui, professor, a versão King James. Você pode ver a King James, você pode ver a NVI, você pode ver a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que lá vai aparecer essa palavra aqui, matais. Na lição não tem essa palavra, matais, tá? Deixa eu só pegar aqui a minha lição, eu esqueci, eu já volto já. Pronto, voltei. Tá? A nossa lição, o versículo 2 fala assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Na King James nós temos cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Por que eu usei essa versão e eu preferi usar ela em vez da versão que está na nossa lição? Porque nos originais vai aparecer essa ideia de matar. Eu não sei se, como eu estava pensando, quando eu estava estudando, pesquisando essa lição, se estava acontecendo alguma coisa nesse sentido, né, de eles estarem matando alguém, coisa do tipo, não sei dizer. Mas
tem no original. Eu não sei por que aqui eles não colocaram. Tá? Aqui tem uma questão de crítica textual. Eu estava até conversando com um colega meu, quando eles vão traduzir, por exemplo, um texto do grego para o português ou do hebraico, aí tem muitas cópias. Então aqui tem uma questão que eles analisam qual a cópia que eles vão usar, e às vezes numa cópia está de um jeito, numa cópia está no outra. Por isso que talvez nessa versão aqui que está da lição não vai aparecer a palavra matais, mas em outras traduções, como por exemplo a NAA, Nova Almeida Atualizada, aparece. Então é uma tradução nova, então eu prefiro essa que contém a palavra matais. Aí tem aqui uma explicação, né, as características de staccato, ou de separação de frases. Por que ele fala separação de frases? Porque você vê que é bem embaraçoso. O versículo 2, ele é bem, a gente for analisar com cuidado, ele é bem complicado, ele é bem difícil de ser entendido. Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Aí aparece porque não pedis. Parece que essa questão da cobiça, de matar, de desejo, de guerra, a culpa é porque eles não pedem. E aí eu pegando aqui um comentário da Bíblia de estudo pentecostal, comentário pentecostal, não da Bíblia, mas um comentário pentecostal, ele traz essa explicação aqui, né? A característica de staccato, ou que significa separação de frase, visto nas frases curtas do verso 2 e 3 de Tiago, une-se a ausência daquela pontuação convencional da língua grega, tornando difícil o presente relacionamento entre suas ideias na tradução portuguesa. É o que eu acabei de falar. Porque no grego essas questões de pontuações não existem, tá? Então isso aqui torna meio que complicado para eles poderem traduzir do grego para o português. Por isso que ele fala isso aqui. Aí ele colocou aqui, talvez, não observe que não é uma regra, observa que não é uma coisa imposta, talvez o melhor equilíbrio entre o estilo e as ideias sejam alcançado, traduzindo-se os versos em dois paralelos, onde a primeira linha de cada um representa as atitudes interiores que dão origem às ações apresentadas na segunda. Ele colocou aqui, você deseja, que é uma tradução dele, você deseja, mas não tem. Então o que acontece? Você mata. Você mata por quê? Porque você deseja. Tá bom? Você tem inveja, mas é incapaz de conseguir. Então você guerreia e peleja. Tá até aqui tradução pessoal do autor. Quem é o autor? O comentarista aqui do comentário lá pentecostal. Eu achei interessante. Se você analisar bem por esse ângulo aqui, parece que o versículo teve assim mais claridade. Na minha opinião teve, né? Vou ler novamente. Você deseja, mas não tem. Então você mata. Ou seja, você mata porque você deseja. Deseja ter as coisas alheias. Você tem inveja, mas é incapaz de conseguir. Então você guerreia e peleja. Então ele organizou dentro de uma visão, do entendimento dele. Claro, isso aqui é uma tradução pessoal, tá? Não, mas também não acredito que ela esteja tão distante da ideia que está aqui do versículo 2, tá bom? O versículo 3, pedis e não recebemos, fruto de um relacionamento. Aqui trata de relação, pedis, versículo 3 fala, tem essa frase, pedis e não recebemos. Oramos, buscamos, pedimos para Deus. E agora por quê? Aí coloca aqui, fruto de um relacionamento errado entre irmãos, e naturalmente isso resulta em um relacionamento errado com Deus. Veja que o texto lá, ele, no versículo 1, ele fala de vários elementos, frutos, que são todos da carne. Então, a gente não, o que o versículo 3, que Tiago está falando aqui, que essas pessoas, elas não têm aí um bom relacionamento com Deus. E não tem um relacionamento principalmente com os irmãos, e claro, naturalmente elas não têm um relacionamento com Deus, né? Aí o versículo 4 e 5, adúlteros e adúlteras. Aqui eu destaco que o pensamento do comentarista bíblico Douglas Moo, ele diz, quando nutrimos sentimentos como os descritos nos versículos 1 e 2, quebramos nossa relação com Deus
e passamos a nutrir comunhão com o mundo, amigo do mundo, do grego botei aqui mundo, palavra para mundo que é cosmo. Essa palavra, de acordo com Hernandes de Elope, cosmo aqui, mundo. Veja que essa palavra ela aparece muitas e muitas vezes ela aparece na Bíblia, né? Cosmos. E significa, no caso aqui do versículo 4 e versículo 5, né? Ela é empregada aqui no sentido ético, não no sentido geográfico, não no sentido de pessoas, no sentido ético, para indicar o que? Uma sociedade corrupta ou o princípio do mal que opera sobre os homens, versículo 4 e versículo 5, ele fala adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E essa palavra aqui de adultério, gente, nem sempre a relação aqui dessa palavra no Novo Testamento, ou até mesmo no Antigo Testamento, quando aparece a palavra adúlteros ou adúltera, nem sempre a ideia de alguém que está sendo classificado no pecado, por exemplo, de alguém que é casado e traiu seu marido ou traiu a sua esposa. É muito comum isso ocorrer no Novo Testamento, claro, mas no Velho Testamento, onde a relação espiritual, né, a comunhão entre Israel e Deus, quando ela era quebrada, isso aí era classificado como uma espécie de pecado, de adultério. Você vê que tem um livro de Oséias, né, que é bem claro com relação a isso daí. Tá? E aqui nós vamos ter a nossa introdução, tá? Onde nós vamos estar estudando, como já falamos, no capítulo 4, 1 ao 7. Eu não vou ler isso aqui, você tem isso aqui está na lição, tá bom? Aí nós temos aqui o primeiro tópico, resistindo às paixões desse mundo, dividido em 3 subtópicos, conflitos e disputas. Subtópico 2, problemas em falta de respostas na oração. E uma vida prazerosa. Tá? Então vamos ver aqui. Conflitos espirituais. O texto, ele fala no primeiro versículo do capítulo 4, Tiago revela a origem dos conflitos humanos. Qual a origem, gente? As obras da carne. De onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Ele mostra que tudo é resultado das paixões carnais. E o texto clássico, para a gente falar sobre isso, professor, você pode estar mostrando isso aqui, é Gálatas, capítulo 5. É importante mostrar Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. E aqui está. Aqui não está todas as obras da carne, tá, gente? Veja que a figura mostra aqui um trono. No centro, em vez de estar no centro do nosso coração, está Cristo, está o Espírito Santo, está Deus. Está quem? Está meu próprio eu. Resultado: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E aí finaliza Gálatas. E coisas semelhantes a esta. Então veja que o número de obras da carne ele é imenso, né? ele é imenso e é muito perigoso. Por isso que o Tiago está ali batendo fortemente nesse pessoal ali, porque a vida cristã dele está sendo baseada nisso aqui, ó. Tá? Então, complicado, né? Todo conflito e disputa, principalmente entre os crentes, são prejudiciais e nunca existirá um lado vencedor. Tiago explica que as disputas e discussões que os crentes estavam enfrentando era o resultado de desejos maus. Na velha natureza, o crente carnal sempre quer mais dinheiro e bens materiais, tornando-se um consumista e acumulador. Quando não consegue o que deseja, luta com as armas carnais para satisfazer o seu eu. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a ter uma vida piedosa, simples, sem exageros, sem egoísmo, menos materialista e distante dos conflitos e disputas. Deve lembrar que Tiago, ele vai inclusive repreender o pessoal que estava dentro da igreja valorizando pessoas que tinham dinheiro. Na hora do culto, trabalho, elas costumavam ficar nos melhores lugares, né? E aí Tiago ele vai dar uma palavra sobre isso.
Então, por isso que o comentarista fala que isso tudo que estava acontecendo, esses desejos, essas briguinhas, essas confusões, eram resultado de desejos maus. Ou seja, uma pessoa que ela não é controlada pelo Espírito Santo, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, ela vai realmente ser levada pela vontade carnal. Eu estava pensando sobre isso, dizendo que a presença do Espírito Santo em nós, ela traz inclusive até qualidade de vida, porque nos ajuda a enfrentar todas essas coisas aí, esses inimigos, né? Os inimigos da fé. O segundo subtítulo fala problemas com falta de resposta à oração. Uma das coisas que muitos crentes perguntam: por que a minha oração ela não é respondida? Por que eu oro e não recebo? Por que eu peço a Deus e Ele não me responde? Parece que Ele não está me ouvindo. Claro que Deus está ouvindo. Deus não é surdo. Deus é um ser vivo. Deus, Ele com certeza ouve as nossas orações. Porém, infelizmente, algumas não são respondidas. E ele fala que no versículo 2, 3, Tiago explica que muitos dos nossos pedidos em oração não são atendidos. Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele. Lembra que a oração do Pai Nosso, ela sempre começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração começa com engrandecimento, a oração começa com adoração e em seguida ela passa para um outro ponto: seja feita conforme a tua vontade. Não é a vontade. Aquelas pessoas da igreja onde Tiago estava pastoreando, aquela igreja ali, não era segundo a vontade de Deus, era segundo a vontade deles. Eles estão vivendo direcionados pela carne. E o povo viver na carne, os desejos estavam aflorando. Então estava havendo guerra, disputas, brigas e em alguns casos talvez até mortes. A gente não tem certeza, mas em alguns casos talvez até morte. Tá? E aí por isso que ele fala que fazemos orações o quê? Egoístas, consumistas e queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. Quando a gente já chega na igreja, por exemplo, a gente se ajoelha para orar, já ajoelha pedindo: Senhor, me abençoa, porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Senhor, me abençoa porque amanhã eu tenho uma prova. Nossas orações muitas das vezes são extremamente egoístas. E interessante que, sobre esse ponto, né, tem orações que são até mesmo de vingança, né? As pessoas oram para pedir para Deus punir alguém, eu costumo falar que são... Eu não vou usar a palavra aqui porque seria antiético, mas são orações realmente para fazer mal para o outro. Então, não é bíblico isso aí, não é realmente uma coisa boa, até porque não tem respaldo, né, sobre isso na Bíblia. Uma vida prazerosa, é errado desejar ter uma vida prazerosa? Claro que não. Como Pai, Deus deseja nos dar boas dádivas. Porque não podemos desejar ter amizade com o mundo, às custas da desobediência ao Senhor. No versículo 4, Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual, a amizade com o mundo, ou seja, com os seus valores, a busca pelos prazeres mudando e vista como uma traição ao compromisso com Deus. Então, é como o escritor fala: desejo alguma coisa para não é pecado, mas as coisas precisam ter realmente disciplina, elas precisam ter um discernimento. Tá? O problema é que Tiago está argumentando a amizade. O que é ter amizade com o mundo, gente? O mundo, lembra que eu falei lá atrás da palavra cosmo? Nesse sentido, a palavra mundo em Tiago, ela tem qual a ideia? Em um sentido ético, em um sentido moral. Ou seja, a minha relação com o mundo. Essa amizade envolve intimidade. Essa amizade, ela envolve, na verdade, um relacionamento, onde esse relacionamento ele suplanta, digamos assim, ele se coloca acima da minha relação com Deus. Por isso é que ele usa a expressão de adúlteros e adúlteras, ou seja, você está traindo Deus. Quando a gente tem uma relação muito profunda com o mundo, a gente está o quê? Traindo a Deus, a gente está negando Deus para ter uma relação com outra pessoa. Então, por isso que ele usa essa palavra, e isso é perigoso, tem que saber
dosar as coisas, tem que saber onde você está pisando, para você não cair nesse erro aqui. Então esse é o primeiro tópico da lição. O segundo tópico fala as consequências das paixões desse mundo. E aqui está dividido assim como no anterior, em 3 subtópicos. O primeiro fala ignorar o zelo de Deus. 2, orgulho. 3, distanciamento de Deus. Ignorar o zelo de Deus. Tiago afirma que o espírito humano, que foi dado originalmente por Deus, se encontra em uma situação de rebeldia por causa da queda. Herdamos de Adão e Eva uma natureza caída e pecaminosa que é naturalmente contrária a Deus e ao Espírito Santo. Eu engoli aqui com uma coisa aqui. A nossa velha natureza é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres desse mundo. No entanto, a graça de Deus, o seu favor merecido em nós, quando nos rendemos pela fé a Jesus Cristo, nos torna novas criaturas. Somente o amor divino é capaz de transformar a vida daqueles que humildemente aceitam o perdão de Deus, tá? E iniciam um relacionamento pessoal com Ele pela fé em Cristo. Então, o zelo de Deus por nós, meus irmãos, não pode ser ignorado, porque Deus fez todo um trabalho para resgatar este homem que no Jardim do Éden, como retrata aqui o Gênesis 2:7, ele caiu. Então é feito todo um trabalho para combater essa natureza odiosa, essa natureza ciumenta, essa natureza velha, para que de fato a gente possa ser considerado aí uma nova criatura. Quem despreza isso está ignorando totalmente o zelo de Deus. Orgulho. No versículo 6, Tiago afirma aos seus leitores que mesmo que a nossa velha natureza possua inclinação à inveja e ao ciúme, Deus nos dá graça para resistir ao orgulho. O versículo que ele fala é o versículo 6 da lição. Versículo 6. Antes da maior graça, portanto, de Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Então, veja que Deus, ele não se agrada do orgulho, que é também um fruto da carne, tá? É um fruto carnal. Pelo contrário, como diz o texto fala, ele vai resistir às pessoas orgulhosas, soberbas, tá? E vai conceder graça a quem? Graça às pessoas que são humildes. Qual é mais fácil você vencer na vida? Vencer pelo orgulho ou vencer pela humildade? Vencer achando que você é melhor que todo mundo, que você tem mais poder, que você está acima, ou vencer reconhecendo que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou e que vai conquistar ainda, vem de Deus. Tá? Distanciamento de Deus. As paixões carnais resultam em um distanciamento espiritual ao Pai Celestial. Isso aqui não precisa nem estar explorando muito, né? Pergunte para a sua turma como tem sido, por exemplo, a vida deles relacionado à leitura da Bíblia, a leitura de livros, relacionado à oração, ao congregar. São coisas importantes, porque é natural. Quanto mais a gente se deixa levar, ser guiado pelos desejos da carne, mais distante a gente fica da presença de Deus. Então esse é o segundo tópico. Eu acredito que não tem grandes coisas aqui difíceis que o professor aí não possa estar explicando para a turma. Como eu sempre digo, a lição ela é uma lição prática, né? Tiago é uma carta prática. Eu disse isso desde a primeira aula. O bom de Tiago é isso, que a gente não tem como a gente ler Tiago e não compreender. Vai ter alguma coisa aqui, outra ali, mas no geral é muito difícil a pessoa não conseguir compreender a carta de Tiago. Terceiro e último tópico, falar sobre submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. E assim como os outros dois tópicos, ele também está dividido em 3 subtópicos. Submissão a Deus e resistência ao diabo. Submissão e humildade. Submissão e renovação da mente. Como vencer as tentações? Boa pergunta. Como vencer os desejos desenfreados da natureza humana? Tiago nos mostra que só existe uma maneira: submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Veja, Tiago não está dizendo
para nós lutarmos com as nossas próprias forças. Lembra? O nosso texto principal da lição, tá? Eu não vou voltar porque o programa não permite, mas se você pegar a lição, ele fala: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e versículo 4. Veja que o autor, o apóstolo Paulo, chama a atenção que se você anda na carne, você vai militar na carne, você vai querer brigar na carne. Às vezes, irmãos, tem muita gente querendo vencer a tentação, querendo vencer o pecado pela carne. Como assim, Senhor? Como é que eu vou usar a carne para vencer a tentação? Ou seja, ele coloca, eu posso, eu vou conseguir. A lição já falou no segundo tópico da lição, em especial bem aqui na parte do primeiro subtópico, ignorar o zelo de Deus, que a nossa natureza, ela é uma natureza fraca, tá? Por que ela é fraca? Porque nós somos vítimas do pecado do paraíso, do jardim do Éden. Nós herdamos essa natureza pecaminosa, então a gente é fraco. Então não tem como a gente ficar lutando contra essa natureza, porque a nossa carne, ela está enferma. O nosso espírito, a nossa alma, tudo em nós foi atingido pelo pecado. Mas aí Tiago lhe dá a receita. Qual é? Versículo 7. Submeter-se a Deus. Então, quem é que pode nos ajudar? Deus. Porque Ele tem poder. Ele tem autoridade. Nós não temos esse poder. 2. Submissão e humildade. Tiago 4 destaca a necessidade da humildade como parte integrante da submissão a Deus. Isto sugere que a humildade é essencial para receber a ajuda e a graça de Deus na luta contra o inimigo. Humilhar-se diante do Senhor implica reconhecer a própria insuficiência e a total dependência dele. Tem gente que pensa que não precisa disso aqui, hein? Parece bobo esse texto aqui, mas tem pessoas que são muito autossuficientes. Inclusive eu estou gravando aí uns comentários do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, onde tem uma das cartas que ele vai tratar essa questão aqui do orgulho, que a gente quer muito orgulhoso. E o diabo, meus queridos, ele adora pessoas assim. Mas quando a gente entende isso aqui, submissão e humildade, em reconhecer de fato que nós somos dependentes do Senhor, a possibilidade e a certeza, na verdade, de vencermos é bem maior. Por último, submissão e renovação da mente. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação é parte integral da submissão a Deus, pois nos permite alinhar nossos pensamentos, desejos e ações com a vontade dele, ao permitir que a palavra de Deus transforme nossas mentes, fica mais fácil resistirmos ao diabo e às suas tentações. Isso aqui é muito importante a gente frisar essa questão da renovação, e ele fala que ao permitir que a palavra de Deus transforme nossa mente, permitir, deixar. A palavra de Deus, ela não é algo, como é que eu poderia dizer, tirana. Ela não vai nunca coagir ninguém. A palavra de Deus, ela é ensinada, ela é pregada. Basta você aceitá-la, você colocar a sua fé nela, e o resto Deus faz a sua obra. Quem faz a obra é Deus. Gente, então essa é a nossa lição, uma lição que não é assim tão difícil, tá? Uma lição prática, tá? Vamos ficando por aqui. Aqui eu acredito que você vai com sua turma aí ter uma boa aula nesse domingo, tá bom? Deus os abençoe, orem por nós, e eu espero que o material aqui possa te ajudar, tá? na sua aula de EBD, ok? Como eu sempre peço, você que acompanha nosso trabalho, você possa estar curtindo, compartilhando, e você também que não nos segue, eu deixo às vezes para falar no final, no começo das aulas, você pode estar aí seguindo o nosso canal também, compartilhando, curtindo, comentando, que isso é muito importante para o nosso trabalho, ok? Fiquem todos na paz de Cristo
e até a próxima, se assim Deus quiser. A gente estará aqui em nome de Jesus na próxima semana, em nome de Jesus. Amém.